Olá pessoal, meu nome é Miriam Pelosi, sou terapeuta ocupacional e hoje nós vamos falar sobre a comunicação alternativa na escola. Essa é a parte 2 desse assunto e vai falar sobre os recursos de alta tecnologia. Sobre o que nós já falamos no primeiro vídeo, sobre comunicação, participação, aprendizado, recursos alternativos de escrita de baixa tecnologia e adaptações de atividades. Sobre o que a gente vai falar na parte 2, o uso de recursos de alta tecnologia para apoiar a comunicação escrita na escola. Nós vamos falar sobre o uso dos tablets, dos computadores e a forma de acesso para esses diferentes recursos. Quais os recursos tecnológicos podem ser utilizados para ampliar a participação da criança com dificuldade de comunicação alternativa oral e escrita na escola? Nós vamos começar falando dos tablets. Eu gosto muito dos aplicativos que permitem personalização. Então, esse é o TimeTap, um aplicativo gratuito que pode ser usado no tablet, no celular ou no computador, e no tablet Android ou iOS, e no celular também. E você pode usar atividades que já foram feitas por outras pessoas, ou você pode construir as suas próprias atividades relacionadas à necessidade da criança com a qual você está trabalhando. Esse é um exemplo de atividade de leitura. Neste material foi construído uma palavra e 4 opções de figuras como resposta, mas você poderia ter feito uma única palavra e 2 figuras, adequando então a necessidade específica de uma determinada criança. Outro exemplo de leitura, e nesse você tem o destaque das sílabas de cores diferentes, e nesse caso com 2 opções. Alguns aplicativos, como o SnapTap Pro, ele permite que você fotografe a atividade, se a atividade não estiver adaptada, para que a criança escreva as respostas usando o teclado do seu tablet, ou que ela escreva usando uma canetinha, se isso for uma possibilidade para ela. Dependendo da gravidade motora da criança, pode ser necessário que ela tenha atividades no tablet ou no computador, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente, que funcionem em sistema de varredura. Então, nesse caso, ela não vai usar o teclado, ela não vai levar a mão à tela, ela vai acionar, ela vai apertar um acionador externo, nesse caso um acionador em vermelho, que está ligado ao equipamento por Bluetooth. E ela pode também participar das atividades utilizando o tablet acoplado a um teclado. Então, todas as atividades que forem descritas, se ela tiver essa habilidade de escrever no teclado, ela pode fazer, então, acoplando o tablet a um teclado. Pode ser necessário colocar etiquetas no teclado. Por exemplo, usar primeiro as etiquetas das palavras ou que vão compor as sílabas que a professora está trabalhando na escola. E não iluminar todo o teclado, apenas algumas. Ou se ela está numa fase onde ela está aprendendo a usar o teclado e ela só está escrevendo o seu nome. Então, só as letrinhas do nome é que estão destacadas. E depois, aos poucos, todo o teclado pode estar iluminado, porque também vai ajudar na identificação das letras. Dependendo da habilidade motora da criança, ela pode utilizar o tablet com o seu teclado virtual. E aí ele na posição horizontal, o teclado fica maior, né? As letras ficam maiores e facilitam o acesso. Pode ser necessário inclinar um pouquinho o teclado, para que quando ela toque no teclado, ela não esbarre, né, nas outras teclas. Enfim, vocês viram que é uma possibilidade bastante grande de uso de dispositivos móveis, né? E aí entre eles estão os teclados e os smartphones, mas é importante, apesar da ênfase, né, que foi dada nessa apresentação, ter sido para o uso desses recursos tecnológicos para a comunicação escrita, esse mesmo recurso tecnológico vai ajudar na comunicação oral. Então, a prancha de comunicação vai estar no mesmo equipamento. Ela vai clicar lá e vai pedir água e vai dizer que está cansada, que ela quer fazer uma outra atividade. Então, ele só está sendo apresentado de maneira separada por questões didáticas. Para saber mais, então, sobre o uso de pranchas de comunicação em dispositivos móveis, acessem os outros vídeos.
Agora eu vou falar um pouco sobre o uso do computador na escola para facilitar a comunicação oral e escrita. A forma de acesso preferencial para todos os recursos tecnológicos deve ser o acesso direto, o apontar, o teclar, o levar a mão ao teclado. Mas algumas vezes isso não é possível e a gente precisa fazer algumas modificações. A primeira delas pode ser uma ação muito simples, que é inclinar o teclado. Por quê? Quando o teclado está na horizontal e eu tenho dificuldade de apertar e soltar, e levantar minha mão, eu acabo apertando todas as letras que estão no entorno. Se o teclado está inclinado, eu clico e retiro a mão sem apertar nenhuma outra. Então, é um detalhe bastante simples que já traz muita funcionalidade. Um outro recurso que viabiliza o uso do teclado em acesso direto é a colmeia. A colmeia é uma placa de acrílico que tem os furinhos dos diferentes botões. Ela é feita personalizada para cada teclado e quando a pessoa apoia a mão sobre a placa de acrílico, ela não acessa nenhum botão. Então você precisa realmente colocar o seu dedo ali no buraco para conseguir teclar, o que faz com que pessoas com movimentos incoordenados, que têm mais dificuldade de controlar movimentos finos, elas consigam utilizar o teclado com acesso direto. Um outro vilão para o acesso do computador é o mouse. Então, você pode usar mouses diferenciados. Esse na imagem é um trackball adaptado, ele é ampliado. Então, ao invés da bolinha estar embaixo, ou você fazer o movimento só organizando o posicionamento do mouse, movimentando o mouse inteiro e depois clicar, você faz, a base está toda fixa, você faz o movimento na bolinha de cima e quando chega onde você quer, você tira a mão e aperta um botão ao lado. O que acontece quando você está usando o mouse e você é incoordenado? Você posiciona o mouse e quando você vai clicar, o mouse desliza. E aí você tem que reiniciar todo o processo. Mas é claro que a melhor forma de acessar, então, o computador, se você tem uma dificuldade de coordenação, seria utilizando uma tela touch, porque aí você vai com o dedo na tela para abrir e para fazer as ações que você precisa com o seu computador. Uma outra estratégia, ainda na tentativa de manter o acesso direto, é você usar teclados ampliados. Então, o teclado ampliado pode ser feito o acesso com o próprio dedo ou usando algum adaptador na mão que favoreça esse teclado. Pode ser necessário um teclado ampliado, um apontador de cabeça e um suporte para colocar o computador e o teclado. Para algumas crianças, o posicionamento melhor pode ser do teclado apoiado sobre a mesa com o apontador apontado para baixo. Então, são questões que vocês vão precisar de ajuda de um terapeuta ocupacional para poder determinar qual a melhor forma de acesso. Pode ser possível utilizar o teclado virtual do próprio Windows. E esse teclado também tem sistema de varredura, que ajudaria uma pessoa com uma dificuldade motora maior. Se a atividade for desenvolvida com um sistema de varredura pela dificuldade motora, vocês vão precisar de um acionador. No computador não é necessário ter um equipamento Bluetooth, mas você pode utilizar o próprio mouse, como se ele fosse o acionador, como nesse exemplo. O mouse está numa caixinha, tipo numa pastinha de agenda, com um pouquinho de espuma em volta, e ele só está encaixado ali. E tem um pedacinho ali de velcro, que quando a pessoa bate na tampa, ele aciona o botão da esquerda do mouse. Então, é uma adaptação que transforma o mouse regular num acionador. É uma possibilidade barata de resolver o problema. Para poder controlar a varredura, pode ser necessário, então, um mouse adaptado e um acionador. O que esse mouse está fazendo, ele tem uma adaptação, onde é colocado o acionador, e quando a criança clica no acionador, é como se ela estivesse clicando o botão da esquerda do mouse. Uma outra possibilidade de acesso ao computador é por meio do mouse ocular, ou utilizando um software gratuito como o Câmera Mouse, onde você sinaliza qual a parte do seu rosto que a câmera de vídeo vai captar e você, com o movimento de cabeça, consegue fazer o clique,
consegue fazer seleções na sua atividade. Então, com o seu computador na sala de aula, a criança vai poder participar de diferentes maneiras das atividades que acontecem nesse espaço. Utilizando, por exemplo, o mouse ocular para fazer jogos, ainda com o mouse ocular para construir palavras, realizar atividades de aliteração, escrever frases a partir da composição de palavras, uma atividade semelhante àquela que a gente viu com baixa tecnologia. Esse é um trabalho longo, de bastante treinamento, até que a criança chegue com a habilidade de escrever o que ela quiser utilizando um teclado virtual. E possa chegar um dia e fazer uma apresentação de PowerPoint para toda a sua turma. As crianças têm necessidades específicas as mais diversas, e os recursos, em especial os recursos de tecnologia assistiva, exigem o conhecimento do profissional, de como utilizar, de como escolher a forma de acesso mais adequada, como personalizar aquele material para uma determinada pessoa. Então, é sempre importante que vocês peçam ajuda a um terapeuta ocupacional para fazer essas adaptações. O que é importante saber? Recursos e estratégias de comunicação alternativa escrita, como realizar atividades adaptadas e estratégias para favorecer o aprendizado. Se você ficou com dúvida de como utilizar algum dos recursos, procure as informações nos outros vídeos. Tchau!